Olá, nesta edição da TV Embelezar, nós trazemos aqui um importante advogado, professor universitário, autor de livros, né? Um estudioso sobre o tema das questões de erros médicos, planos de saúde e todas e quaisquer outras atividades que alguém exerça profissionalmente, mas que vêm de alguma forma errada prejudicar, né? Levando até a vida de uma pessoa ou trazendo alguma outra deficiência. Se trata do professor Dr. Elton Fernandes, nós estamos aqui no gabinete dele, tá? E ele vai trazer então uma abordagem hoje mais para as questões que envolvem os atendimentos visando, digamos, a beleza, além da saúde das pessoas. Muito obrigada por nos atender. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, uma das coisas que se observa é que além dos erros médicos que se tem notícia, falta na verdade uma estatística confiável nesses casos, né? Tudo que se refere à saúde humana deveria de ter alguma coisa, e talvez até numa universidade, num órgão estatal, porque poderia servir até de um compêndio para se evitar problemas, né? Sim. Futuros. Então, o que o senhor considera dessa sugestão? Eu acho que os estudos ficam um pouco claros porque nós não temos acesso fácil aos números. Os números não estão muito disponíveis, eles não estão a fácil acesso de qualquer consumidor. Nós sabemos, por pesquisas, e sobretudo pela Lei de Acesso à Informação, a Lei de Acesso à Informação trouxe elementos muito bons para que a gente possa ter um parâmetro um pouco melhor a respeito de casos de erros médicos, odontológicos, etc. Por exemplo, 43% dos processos que chegam à justiça, eles versam basicamente sobre ginecologia e obstetrícia. Então vejam que nós estamos dizendo que certamente é a mulher quem mais sofre, quem mais é vítima de erro médico no Brasil. Provavelmente por uma cultura de que a mulher é subjugada, provavelmente porque ela se sente mais vulnerável ainda, e ela é vulnerável de fato, não é apenas uma questão de sentimento, de percepção da mulher. Então, mas faltam estudos mais confiáveis e nós podemos avançar nisso. Os tribunais podem ser mais regulares nessa prestação de informação e, claro, se os tribunais informarem isso de uma forma mais clara, a própria sociedade pode regular melhor isso e o Ministério Público, o Conselho Regional de Medicina, todo mundo pode atuar de uma forma mais efetiva. Até para as universidades seria interessante, porque é um excelente... Para formar os profissionais, para explicar e para corrigir eventuais erros que estão acontecendo hoje na formação desses profissionais. Importantíssimo. Então, o senhor falou há pouco da área odontológica, muito menos se tem assim a informação dos erros de odontologia. Se fala mais do erro ortodôntico, né, que rende a reparação. Mas, na sua opinião, quais seriam essas outras possibilidades? Como se procede? Eu acho que na ortodontia tem uma dificuldade de compreensão ainda pela justiça daquilo que é obrigação de meio e obrigação de resultado. Na medicina isso está mais evidente, está mais claro já. O que é uma obrigação de meio, que é empregar todas as técnicas e as possibilidades para atingir um resultado, e a obrigação de resultado em si, que é você ter que atingir o resultado, a finalidade daquilo que você contratou. Na odontologia isso nem sempre é tão claro assim. Então tem ali um limbo que é inclusive uma questão que se debate muito em congressos, e a odontologia debate. Mas além da ortodontia nós temos muitos problemas na área de implantodontia e na área cirúrgica em geral. Evidentemente, tudo isso decorre de indenização, podem decorrer indenizações por procedimentos mal executados ou, claro, artificialmente prolongados, por exemplo, por ortodontistas que estão ali ganhando a manutenção mensal daquela mensalidade. Então, esse prolongamento artificial de um tratamento, ele sem dúvida nenhuma gera consequências negativas ao paciente, gera dano, não apenas dano material do ponto de vista do pagamento, mas pode provocar danos à arcada dentária e etc. E isso ensejar a reparação por dano moral também. No caso que o senhor está colocando é muito interessante, porque há até uma leitura que eu fiz que pode se sugerir que o paciente exija do profissional já antecipadamente um tipo de um prontuário declinando tudo que vai ser feito, datas, valores. Extremamente importante. Isso é extremamente importante. Veja, a primeira coisa que o paciente tem que ter acesso, primeiro o paciente tem que ter feito uma anamnese dele, né?
A anamnese é entender aí quem é esse paciente, quais são as dificuldades que ele já enfrentou até agora da saúde, se ele tem diabetes, se ele tem propensões a algumas outras doenças, até para que você possa ministrar o melhor tratamento ao caso concreto. Então, essa questão tem que ser feita desde logo pelo profissional. E claro, esse profissional, ele tem a obrigação, não é nem uma faculdade dele, é a obrigação do profissional sempre de prestar a informação clara e adequada ao seu consumidor, ao seu paciente. Essa informação clara e adequada passa necessariamente por informar a esse paciente quais são os procedimentos que serão feitos nele, obter o seu consentimento, e obter o seu consentimento significa também, claramente, informar a ele os riscos que ele corre diante daqueles procedimentos. Então essas são questões imprescindíveis e muito importantes para que você possa fazer aí um bom planejamento e uma boa execução do caso com todo o consentimento do paciente. No caso, essa sugestão pode ser válida para qualquer atendimento de estética, saúde. Todo atendimento médico e odontológico ou, inclusive, procedimentos da área da saúde, vamos dizer assim, né? Também pode ser aplicado isso à área estética, por exemplo. Se eu vou aplicar, eu sou uma esteticista, mas eu vou aplicar um produto no rosto de uma paciente. E esse produto pode causar um dano X. Mas ele pode causar um benefício. Mas se ele pode causar um risco, ela tem que ser informada claramente. E aí, claro, é mais adequado que você informe esse paciente sempre antes de realizar o procedimento. E antes que eu estou dizendo, evidentemente tem que ser antes, mas quando eu digo antes, eu estou dizendo sempre dias antes, tempos antes, para que ele possa refletir e pensar se ele quer realizar ou não, né? O risco, percebendo quais são os riscos e aí entendendo o que ele quer fazer. Certo. Recentemente aí tivemos uma notícia muito triste, considerada a musa fitness, a Raquel dos Santos, que veio à morte por causa de uma parada cardíaca. Segundo se referem, seria por uma aplicação de ácido hialurônico. Envolveu também um cirurgião plástico nessa parada cardíaca fatal. Mas também outros profissionais da saúde atuam muitas vezes tanto coadjuvante quanto também fazendo determinados procedimentos que não sei se certos ou errados, aqui não estou para julgar, mas tem dermatologista, tem esteticista, tem fisioterapeuta, hoje tem tanta gente aplicando as mesmas coisas, né? E o que é isso assim? Vem a morte, e agora? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que deixar claro por exemplo, um cirurgião dentista, né, vamos pensar assim, ele pode aplicar Botox, vamos pensar assim, diante daquela atuação específica dele, ou seja, se esse tratamento do Botox, por exemplo, né, e de qualquer substância, fizer parte intrínseca ao tratamento desse profissional, da área específica deste profissional, será aceito. O que um cirurgião dentista e nenhum outro profissional pode fazer, e aí é uma vedação geral, é exercer a medicina. A medicina é a atividade privativa do médico. Somente o profissional formado na faculdade de medicina, que é inscrito no Conselho Regional de Medicina local, é que pode exercer a medicina. Então, esse profissional, seja ele quem for, não importa de qual outra especialidade, não importa que ele tenha muito conhecimento ou muita técnica, se ele realizar um procedimento que é um procedimento médico, estritamente médico, ele está então cometendo uma primeira ilegalidade já, que é exercício ilegal da profissão. Essa é a primeira ilegalidade que ele comete. E claro, num caso como esse, por exemplo, onde esse paciente veio a óbito, ele vai responder. Ele pode responder por colocar em risco a saúde pública, ele pode, evidentemente, também, mais gravemente no caso, responder por homicídio. E aí o homicídio, eventualmente, aí doloso, inclusive, porque embora ele não tenha tido a intenção de, ele assume o risco, já que ele sabe que ele não tem treinamento, ele não tem capacidade para realizar um tratamento como esse. Interessante também que você vê num apanhado geral, doutor, eu tenho a impressão que está mais ou menos tudo dentro do mesmo contexto, é a questão do hidrogel, por exemplo. Dizem que está regulamentado no Brasil para alguns especialistas, enfim, é um produto que é usado especificamente no preenchimento de
de algumas áreas também, né? Nós vamos ter outra opinião sobre o uso do glutaral nos cabelos, que estão usando muito, que na verdade é um produto que se utilizaria oficialmente para esterilizar produtos contaminados por do vírus HIV. E agora dizem que é mais barato, que alisa melhor e estão usando indevidamente nos cabelos, tá? Também, diante disso, se teve recentemente notícia da morte do ano passado. Nós tivemos uma notícia da morte da cabeleireira paulista, porque o colega não médico teria aplicado um outro produto de hidrogel nessa mulher para aumentar o glúteo, né? Nós temos dentistas e esteticistas usando a toxina botulínica. O que é que o senhor diz desses usos? Eles podem estar regulamentados na vigilância, mas estão sendo utilizados indevidamente, sem dúvida alguma. Vai ter também um crime, no caso. Sim. O cabeleireiro, por exemplo, ele não tem sequer expertise, autorização legal ou formação técnica para fazer um procedimento como esse, para aplicar hidrogel no glúteo de uma pessoa. Muito embora minha incompreensão aqui, né, de se é possível, se tecnicamente, mesmo por um médico, isso seria possível, mas evidentemente por qualquer outra pessoa que não seja um profissional habilitado a tanto, esse desde logo seria um crime, ponto. Então ele tem aqui um crime já caracterizado, que é o crime de exercício ilegal de uma determinada profissão, quando ele não é da profissão. Como nós dissemos, veja, o profissional cirurgião dentista, ele pode aplicar botox dentro da abrangência do tratamento dele. Então, por exemplo, hoje nós temos botox para pacientes que tiveram câncer, alguns tipos de câncer, por exemplo, em glândulas salivares, por uma série de questões, né? Câncer de tireoide, eu sei que tem também algumas indicações clínicas, tal. E aí, então, nestes casos, por exemplo, fazendo parte do tratamento odontológico, aí tendo correlação direta, havendo publicação, havendo, vamos falar assim, evidência científica daquele tratamento, né? Claro, esse profissional, esse cirurgião dentista vai poder fazer isso, vai poder fazer essa aplicação. Agora, saindo desse escopo, por exemplo, um cirurgião dentista, ele não pode aplicar botox na pálpebra, porque aí ele estaria exercendo ilegalmente uma profissão. Isso é meu entendimento, data máxima vênia aos entendimentos contrários, mas sim, o cirurgião dentista ele não está formado para realizar procedimentos estéticos na pálpebra, enfim, em qualquer outra região, né? Não faz sentido esse tipo de coisa. Isso é atividade do médico. Um não profissional, não médico, vamos dizer assim, que se propõe a realizar um tratamento médico, comete exercício legal da profissão de plano. E claro, evidentemente, ele vai responder por todos os danos causados àquele paciente. E ele vai responder isso no âmbito administrativo. Administrativo não, porque ele não é um profissional do Conselho Regional de Classe, ao menos que ele fosse um cirurgião dentista, né? Mas ele vai responder isso em outros dois âmbitos. Ele vai responder no âmbito criminal, né? Claro, pelos resultados daquilo, lesão corporal grave ou morte, evidentemente homicídio no caso do falecimento, e também, claro, ele vai responder do ponto de vista civil, né? Ele vai responder ali com indenização, com luto cessante. Se for uma clínica, por exemplo, essa clínica pode ser condenada, vamos falar, a pagar, alguém morreu em decorrência do preenchimento que foi feito, essa clínica pode ser obrigada a pagar não apenas danos morais à família, mas se essa pessoa que falece tem um filho e ela sustenta o filho, por exemplo, está obrigada a pagar inclusive pensão a essa criança. Então são danos graves e são questões importantes a serem pensadas pela sociedade antes de tomar uma atitude como essa. Eu vou agora sim tentar misturar um pouco entre homem e mulher para a gente ir chegando a uma conclusão. Por exemplo, as mulheres, elas já têm por hábito fazer depilação, né? E usam o laser, enfim. Agora os homens também estão se depilando, né? E o que acontece? Há uma corrente que diz que mal usada a questão do laser pode provocar queimaduras. Agora, nós temos também uma notícia que achei curiosa, principalmente jovens, homens, né? É um caso de um que foi apurado que ele teria excesso de anabolizante
Ele veio a óbito com uma parada respiratória também, veja só, né? Segundo o IML. E aparentemente ninguém saberia, mas como houve essa avaliação da perícia, conseguiram pegar então a quantidade até de dosagem que seria recomendado ou não que estaria no corpo dele. E um outro fato que até choca um pouco, né? É um garoto de 18 anos que foi aplicar hidrogel no pênis, né? Então, tem tantas publicidades e internet e tudo para isso. E veja, no momento que ele fez isso, né, ele veio à morte também com a parada respiratória, embora 18 anos jovenzinho, tá? É por causa dessa aplicação de hidrogel no pênis. O hidrogel, ele é vendido como modelador para o corpo e uso estético, mas muitas vezes ele está de forma clandestina, que não está devidamente adequado, segundo a informação policial, e que isso pode trazer grandes riscos também de efeitos colaterais. Bom, nós temos esses exemplos com homens. O que o senhor vai dizer para os homens e as mulheres, principalmente os homens agora que estão entrando na área? Veja, eu acho sempre benéfico que os homens se cuidem, né? E que se cuidem do ponto de vista estético, quando quiserem, com total liberdade e sem nenhum tipo de pressão da sociedade para não o fazerem, né? Como se isso fosse, como dizem alguns, né? Essa coisa de mulherzinha, como se ser mulherzinha fosse uma subjugação, como se ser mulherzinha fosse depreciativo ou fosse ruim. Então, todo mundo tem o direito de exercer livremente a sua vaidade, a sua liberdade, a sua sexualidade, enfim. Então, as pessoas têm todo o direito de se depilar. A grande questão é, você tem que, é claro, escolher um local mais adequado, que tenha ali uma tradição, uma qualidade, e mesmo assim não se está isento de um eventual erro desse profissional. Mas claro, o importante essa não é uma questão tão cultural do homem, né? E não sendo uma questão tão cultural do homem, talvez os homens reclamem mais e não estejam tão adaptados a esses procedimentos que as mulheres já sofrem há algum tempo fazendo. É dever da clínica, penso eu, informar claramente essa questão ao homem, informar quais são as consequências disso, né? Dos procedimentos que vai fazer, das marcas que vão deixar, etc., para que ele depois não diga que não foi avisado desses riscos e desses problemas que poderiam advir aí. Então, ter o consentimento informado é sempre muito importante. E o consentimento informado é isso. A gente até brinca dizendo assim, tem gente que fala assim, é o consentimento livre e esclarecido. Isso é uma redundância, porque o consentimento só é livre se ele for esclarecido. E ele só é esclarecido de fato se a pessoa for livre para decidir e se a informação for prestada com uma qualidade importante. Então, informar os riscos desses procedimentos são muito importantes. Ter um profissional confiável é sempre muito importante. E, claro, não realizar procedimentos médicos com profissionais invasivos, sobretudo, né? Aplicação de hidrogel, aplicação de toxina botulínica, nada disso pode ser feito sem a orientação de um profissional. Essa cultura machista que a gente vive até hoje faz com que muitas vezes isso, um jovem, 18 anos de idade, ainda em formação, né? Ainda em formação, o corpo dele não está desenvolvido completamente ainda. E ele fica com essa paranoia de achar que o pênis dele tem que ser do tamanho do amigo, enfim. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então assim, mas é salutar que esteja incomodado com o seu corpo. A gente não pode ridicularizar isso. A grande questão é você procurar ajuda profissional. Então esse jovem, por exemplo, o caminho é sempre procurar um urologista para que este urologista faça a indicação daquilo que for possível e conveniente para que não se prejudique ainda mais as questões. Então, tudo vai passar pelo seguinte ponto: ter um profissional adequado, experiente, que entenda da causa, e é importantíssimo, por exemplo, entrar no Conselho Regional de Medicina. Se é um médico que eu estou procurando, entra no Conselho Regional de Medicina e veja quais são as especialidades que ele está cadastrado no Conselho Regional de Medicina. Isso é muito importante, porque os profissionais que fazem parte, que possuem especialização nessas áreas, estatisticamente eles tendem a errar menos, né? Então assim, ao erro todos estão sujeitos. O errar sem querer também é indenizável, porque errar dolosamente querendo é criminoso.
Mas errar sem querer é também indenizável. Mas procurar um profissional com mais experiência diminui a chance desse tipo de erro acontecer. Nós já estamos praticamente encerrando, mas tem uma curiosidade aqui também interessante. Agora se fala em genética estética, tá? E seriam essas questões de produtos, alguns dizem que são ingredientes naturais, sem contraindicação, que é para queimar gordura ou para musculação exacerbada, enfim, seja lá o que for, né? Alguns produtos, eles vêm importados, portanto eles não estão com os registros no Brasil. Sanitários aqui. Não se sabe a consequência deles. Enfim, qual o aconselhamento que o senhor daria se a pessoa comprar esses produtos importados, ou se a academia está vendendo, não sei se a academia pode vender. Então eu acho que é legal para a gente já ir encerrando o risco até da academia, se existe. A academia não pode vender, na verdade não se vende no Brasil produtos que não estejam aqui registrados. Então ninguém tem autorização para fazer esta comercialização. Há uma discussão inclusive sobre isso, porque a pena aplicada é grande, é uma pena mínima de 10 anos. Nossa. Então há uma discussão forte, inclusive nos tribunais, se essa pena seria inclusive constitucional, porque ela é tão mais alta que alguns outros crimes, a pena base é tão mais alta que outros crimes que são tão gravosos, né, que são ruins e que são perigosos e que nos chocam, né, que existe uma discussão a esse respeito. Mas então veja, a academia eventualmente por vender um produto como esse, e o próprio, às vezes também tem aquela coisa que a gente já sabe, né? A pessoa foi lá nos Estados Unidos ou em outro país, comprou e aí ela vende para o amigo, né? Ele também tem que tomar esse cuidado, porque essa venda ao amigo ela pode também trazer uma responsabilidade a essa pessoa que fez essa comercialização. Então é preciso tomar muito cuidado com essa questão. E claro, em havendo uma necessidade ou um desejo, vamos chamar assim primeiro, né, de fazer uso de um medicamento ou de um produto sem registro sanitário no Brasil, preciso redobrar o cuidado. A gente precisa entender por que não está registrado no Brasil ainda, essa é uma grande questão, né? Se tem registro sanitário lá fora, é uma outra questão, porque às vezes tem até na FDA nos Estados Unidos, e tem registro e tudo mais, e tudo bem, mas claro, eu preciso saber se isso é indicado ao meu caso e se é importante ao meu caso. Por isso que não é interessante fazer uso dessas questões sem o acompanhamento de um médico, porque isso pode, se por um lado pode, isso vai acelerar o meu metabolismo, como muita gente diz, né? Mas isso também traz riscos cardíacos implícitos, isso traz questões que nem sempre são tão salutares, e aí veja, se esse paciente tem qualquer predisposição a esse risco cardíaco, ele pode estar colocando a vida dele em risco. Então, claramente, é não fazer uso dessa substância sem acompanhamento de um médico, e o fato de não ser, dessa substância não ser registrada no Brasil, eu posso chegar num médico e conversar com ele, dizendo, eu quero fazer uso tal, o que você recomenda? Esse médico não está cometendo um crime. Diante do meu desejo, ele vai dar a melhor recomendação que se pode, mas esse é o mínimo que eu recomendaria a alguém que, mesmo sabendo dos riscos, deseja ainda assim fazer. Não faça nada sem falar com o médico. Existe uma relação de sigilo médico ali entre você e o seu profissional, ele não vai ligar para o Ministério Público para te denunciar, ele não pode fazer esse tipo de coisa, né? Isso é criminoso se um médico agir dessa forma, como aconteceu uma vez com uma jovem que tinha feito um aborto em São Bernardo do Campo. Acho que isso é criminoso, esse médico foi devidamente punido pelo Conselho Regional de Medicina, ele não pode agir assim. Então fale com o seu médico, mesmo que você queira fazer algo, usar um produto ilícito e tal, converse com o seu profissional para que ele lhe oriente da melhor forma possível. Olha, eu aprendi muito, com certeza, e foi de grande utilidade pública, porque muitos desses assuntos que a gente olhou aqui pelas pesquisas, né, fazendo as notícias, eu creio que foi um assunto que ainda não foi muito debatido para a população. São assuntos tabus, né? Muitas vezes o homem mesmo ele não toca muito nessa situação do procedimento estético. Né? Ainda é o que a gente colocou, ele ainda tem um certo receio do que vão pensar a respeito dele, então é importante discutir isso mesmo. E depois é muito interessante também o que o senhor estabeleceu, e talvez seja uma sugestão aqui, que as faculdades de medicina abram um espaço também para que o senhor faça palestra como um especialista em direito. Não, porque o jovem, ele tem o conhecimento teórico, mas não vai ter toda essa
malícia dos casos que vão chegar até ele, né? E eu acho que tem um grande fantasma hoje, que é a própria internet, que vende tudo. Quer dizer, a juventude, principalmente, ela não tem orientação nenhuma do que pode usar ou não usar, que é o caso que está se verificando aqui. Verdade. E o homem hoje, o jovem, está muito exposto a esses tipos de convites, né? Ele não tem, como o senhor falou, a experiência ainda de buscar coisas para a beleza, para a saúde dele. Ele está despertando, enquanto que a mulher já estaria um tempo anterior mais atenta a isso, até né? pela pressão da sociedade. Eu acho que o homem está mais exposto hoje aos erros, não é? E é muito importante essa abordagem que o senhor trouxe, e sugerimos que as pessoas, né, as escolas, tenham acesso ao seu conhecimento, né? E eu só tenho a agradecer, é a segunda vez que o senhor nos recebe. Eu que agradeço. E que, assim, as entidades, né, classistas, por exemplo, assim, tem congressos, às vezes, da área de estética, massoterapia, enfim, que tenham oportunidade de que o senhor esteja junto para mostrar os riscos, não é? Os procedimentos para impedir, né, essas coisas que Sem também dúvida. O profissional, às vezes, também não tem todo o conhecimento legal, né? O profissional precisa de uma nova orientação para um novo momento de mundo. Os profissionais, sobretudo os profissionais mais velhos, eles precisam de uma nova orientação, embora às vezes pela experiência eles acabem fazendo a coisa correta. Mas profissionais jovens também. Então, assim, é preciso remodelar a comunicação da medicina com o paciente para um novo momento de mundo, para um momento para a era da informação, que é como nós estamos hoje. Ao alcance, eu pego meu celular e ao alcance de algumas digitações do meu celular, eu tenho acesso a uma quantidade imensa de informação que eu não consigo nem processar tudo isso, mas que vão ficar ecoando na minha cabeça. É preciso que eles que se repense a comunicação do médico, né, com os pacientes para esse novo momento de mundo, porque o paciente vai lá no seu smartphone, acessa uma informação, não compreende tudo, mas essa informação fica ali ecoando na cabeça dele. É preciso remodelar o sistema de comunicação. Bom, mais uma vez agradecendo, queremos assim todo o êxito para a sua carreira e nosso reconhecimento, né, a sua simpatia e simplicidade em nos receber, né, nosso modesto trabalho aqui. Deixamos um abraço a todas as pessoas, homens e mulheres, profissionais, ouvintes, enfim, que estão prestigiando a TV Embelezar. Até a próxima edição.